Ao ser humano falta ser. Uma geração de fantoches se constituiu sobre a Terra. Geração essa que se preocupou apenas com a performance, com a encenação, buscando resultados materiais de forma mais fácil. Não que os resultados materiais não devam ser buscados, mas o problema é quando apenas eles são buscados. Daí surge o materialismo. O que é o materialismo? É quando a essência espiritual do ser humano é sufocada, é calada, anulada, impedida de se manifestar, em detrimento de buscas externas. Isso é o materialismo. Precisa existir um equilíbrio. O ser humano é um ser espiritual encarnado num corpo de matéria grosseira, densa, vivendo uma experiência nesta matéria densa. Mas mesmo estando aqui, longe da sua origem, o indivíduo precisa manter contato com a sua pátria espiritual, através da intuição, da vida interior, da introspecção, do sexto sentido. Mas tudo isso foi negligenciado em detrimento da busca exclusivamente externa e material. E é aí que está o grande problema. O problema não está na matéria, a matéria não é um problema em si, ela é um veículo, ela é o invólucro onde a vida se dá aqui na matéria grosseira densa. Ela é o invólucro. Mas o problema é onde o espírito adormece. É onde a indolência espiritual ocorre. Daí apenas a matéria, a materialidade e o materialismo, por fim, acaba sendo valorizado. Então, esse é o problema dos dias atuais. Falta ao ser humano ser. Em detrimento deste apego mortal, mortífero, à matéria grosseira densa, o ser humano deixou de ser. Passou a viver apenas para as externalidades e se habituou e se acostumou às encenações, às teatralizações, ao faz de conta, às aparências, aos interesses baratos para conseguir as benesses materiais. O ser humano se esqueceu de ser, faltou completamente nessa sua missão de ser para se desenvolver, porque somente pode se desenvolver espiritualmente quem valoriza o seu ser, quem experimenta a sua vida interior, quem coloca em prática a sua intuição, o seu sexto sentido. Quem trabalha essas questões interiores tem um espírito forte. E esse espírito domina o corpo, domina a mente, domina a alma, domina a forma de falar e de se expressar. E um espírito assim faz um uso consciente da matéria, porque o espírito, quando desperto, ele não se apega mortalmente às coisas. O espírito tem apenas um anseio, que é o retorno para a pátria espiritual, para o mundo espiritual. É isso que o espírito busca. Quando ele não é sufocado pelo excesso de mente, ele mantém essa busca ativa ao longo de sua passagem aqui pela Terra. E não há nada que o afaste deste caminho natural enquanto o espírito se mantiver ativo. Então, é a indolência do espírito, é a sonolência do espírito por causa desse excesso de mente, por causa do apego às coisas da matéria grosseira, que a vida vai se tornando uma encenação, que o ser humano se acostuma a encenar, que o ser humano prefere parecer ser do que ser. E daí surge a falta do ser, que torna a vida tão trágica, calamitosa, drástica e, acima de tudo, destrutiva. A vida humana se tornou autodestrutiva, porque os seres humanos negligenciaram o que tem de melhor em si, o seu espírito. O sufocaram. E daí o que resta é apenas a carcaça. As pessoas hoje são carcaças cegas, como embarcações destroçadas que estão aí sendo arrastadas
pelo vento. Essas embarcações destroçadas, essas carcaças humanas que as pessoas viraram, estão aí se chocando, se destruindo cegamente entre si, em busca das bugigangas desse mundo pós-moderno, porque a modernidade é o quê? É a era das bugigangas. A modernização da vida acabou atirando e lançando as pessoas nessa busca frenética por bugigangas, cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais, e a busca por bugigangas é o que se tornou a vida nos dias atuais, infelizmente. E a tendência é o espírito adormecer cada vez mais, porque as novas gerações vão nascendo num mundo decadente, onde apenas as encenações, as aparências, as teatralizações contam, porque o ser humano somente sabe fazer isso ainda nos dias atuais. Ele não consegue mais ser, ele consegue apenas parecer ser, ele apenas consegue aparentar alguma coisa, e as novas gerações que vão nascendo, as crianças já se habituam desde pequenas e nem chegam a ser seres humanos mais tarde. Já viram esses robôs de imitação, esses papagaios imbecilizados por um sistema consumista onde apenas o ter conta e o ser foi completamente alijado da vida humana. Então essa é a situação da humanidade nos dias atuais, e por causa disso tudo está indo de mal a pior, porque falta ser. Onde as pessoas não são, tudo entra num processo de decadência. Nós hoje vivenciamos o ápice da decadência humana. Neste rumo, nesta direção, as coisas não vão mais longe. Nós não teremos mais muitos anos aqui no planeta Terra se a humanidade não acordar. Se as pessoas continuarem nesta vida de encenações, de faz de conta, apenas teatralizando, se preocupando apenas com as aparências, o destino desta geração é a autodestruição, é algo irreversível. Irreversível não é através de meios políticos, econômicos, ideológicos, científicos, religiosos, culturais, que a humanidade vai conseguir melhorar a sua situação, mas apenas por meio de um despertar interior, onde o indivíduo chama para si a responsabilidade e busca ser primeiramente, afastando a falta de ser, substituindo a falta de ser pelo verdadeiro ser, que se dá através da atuação do espírito, que vive intuitivamente, conectado a esferas mais elevadas quando está desperto dentro do ser humano. Então é isso que falta. Esta é a única possibilidade da humanidade escapar da sua autodestruição, porque do contrário as coisas vão piorar ano após ano e as pessoas vão ficar esperando soluções milagrosas da ciência, da tecnologia, da inteligência artificial, da política, dessas religiões enganadoras ou desta autoajuda de quinta categoria que vende técnicas mentirosas, e os fracalhões vão lá e compram todas essas besteiras acreditando que vão conseguir melhorar o seu estado espiritual, mas vão piorá-lo cada vez mais. Então falta ser. A grande enfermidade observada sobre a Terra hoje é a ausência do ser. Porque onde se vive apenas para os interesses do cabeção, nada por fim é. Tudo vira uma fachada, tudo vira um teatro de fantoches, tudo vira uma encenação. Ou as pessoas acordam ou vão sucumbir. Vão sucumbir. E não há uma possibilidade de retorno a um estado de normalidade, senão através do fortalecimento do ser, da vida interior, da autonomia. Porque alguém somente é autônomo, é forte, independente e dono da sua vida, se o espírito vibra. Se o espírito estiver ali dominando o corpo, a alma,
o cerebelo, o cérebro frontal. Daí os 5 sentidos são aplicados corretamente. Se existir um 6º sentido dominando esta carcaça ou este invólucro ou o corpo de matéria grosseira densa, queira se denominar da forma como se quiser, o invólucro terreno do ser humano. É fato que algo maior precisa estar dentro do indivíduo dando os comandos. E o que é? Com o seu 6º sentido, com a sua intuição, o ser. E somente o ser pode sanar a falta de ser. E não é por meio de técnicas externas e artificiais que o ser humano vai conseguir sanar os efeitos dolorosos da falta de ser, né? Como as doenças, as síndromes, a depressão, a bipolaridade, o desestímulo diante da vida. Não é por meio de técnicas externas, científicas, medicinais, psicológicas, psiquiátricas, religiosas, políticas e ideológicas que o ser humano poderá se curar, mas apenas fortalecendo o seu ser e permitindo ao seu ser ser e atuar de forma livre e desimpedida nesta vida, para que o espírito novamente desperto capte as energias espirituais e as utilize de forma correta nas vivências diárias, permitindo uma visão mais ampla da vida, que hoje está extremamente reduzida por causa do cabeção que se prende mortalmente às bugigangas da matéria grosseira densa. O cabeção é uma forma de inteligência cega. E se o ser humano se deixa levar apenas pelo cabeção e os 5 sentidos, por esse racionalismo dogmático e bitolado, ou pela depravação, por outro lado, que são os 2 extremos dessa vida descontrolada, o ser humano não tem como reencontrar o seu caminho, não tem como despertar espiritualmente e realmente fazer algo de útil nesta vida, que depende de uma vida espiritual aplicada corretamente às reais necessidades da vida, sem todas essas ilusões e esta busca frenética por bugigangas, sendo que tudo isso é resultante da falta de ser e não do ser. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!